Pessoal, vamos tratar agora de um outro remédio constitucional. Vamos falar sobre mandado de injunção. O mandado de injunção, ele tanto é individual quanto coletivo. Assim, parecido com o mandado de segurança, que pode ser individual ou coletivo. Tá ok? Ele tem uma lei específica, 13.300, de 2016, recente. Entendeu? Só que tem um detalhe. O artigo 5º, inciso 71 da Constituição, que fala sobre o mandado de injunção, eu estou aqui com o artigo 5º, inciso 71 aberto, e estou com a lei 13.300 aberta aqui, tá? O que acontece? O artigo 5º, inciso 71, que fala sobre o mandado de injunção, ele delimita os poderes dessa ação, tá? Ele delimita o cabimento do mandado de injunção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que existe várias informações que nós vamos ler aqui, vamos trabalhar e vamos entender. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vamos agora ao comentário desse inciso. Quando ele diz que o quê? A falta de norma regulamentadora, ou seja, a omissão da norma regulamentadora de direitos e liberdades. Onde está isso, direitos e liberdades? Título 2 dos direitos e garantias. Está lá, capítulo 1, 2 e 3. Aí você vai pegar aqui, ó, tua Constituição aqui, ó, para ver lá. Vamos lá. Rapidamente. Aqui, ó, título 1, dois princípios fundamentais. Título 2, dois direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dois direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, dois direitos sociais. Capítulo 3, da nacionalidade. Está dizendo aqui, ó, direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade. Agora, a soberania e a cidadania está onde? No título 1 dos princípios fundamentais. Aí você vai abrir aqui, tá lá, ó, artigo 1º, tá? Dos princípios fundamentais, título 1, artigo 1º, inciso 1, a soberania, inciso 2, a cidadania. Quer dizer, então, esse inciso 71, mandado de injunção, ele te dá várias informações da Constituição, tá? Então você quer praticar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais preconizados no artigo 1 da Constituição, preconizado no título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Então ele delimita o que você pode utilizar com esse remédio constitucional. Beleza? Então vamos lá. O mandado de injunção é apenas e tão somente para quando houver omissão da norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direito e liberdades constitucionais. Exemplo, Mauro, artigo 37, inciso 7 da Constituição. É o exemplo clássico da doutrina, tá? Exemplo clássico. Vamos lá. Artigo 37, inciso, vamos lá, que fala sobre o direito de greve. Artigo 37, vamos lá, rapidamente aqui, vai ver aqui, ó. Artigo 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olha só. O direito de greve, eu tenho direito, está aqui, é constitucional, eu tenho direito. Mas eu estou dependendo de lei específica. Lei específica te leva para onde? Te leva para a lei complementar. Qual é a diferença da lei complementar para a lei ordinária? Em nível de hierarquia constitucional, nenhuma. Agora é o seguinte, a lei específica, a lei complementar trata de quê? Assuntos específicos, quórum diferenciado. Por quê? Tem que ser trabalhado, tem que ser discutido. Ou seja, voltando aqui, eu tenho o direito de greve, mas eu não tenho uma lei específica ainda. Por quê? Porque há uma omissão do órgão, né? No caso, o Congresso Nacional.
Beleza? Exemplo clássico de doutrina é a lei de greve. Eu tenho direito, tá aqui, mas eu estou dependendo de uma lei, só que ela está sendo morosa. Eu quero exercer. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui do direito de greve. Beleza? Então vamos lá. Bom, essa lei 13.300 de 2016, que regula, uma lei infraconstitucional, que regula o mandado de injunção, vai ter que estar na tua fundamentação o artigo 5º, inciso 71, tá? Constitucional, e você vai ter que estar na tua fundamentação a lei 13.300 de 2016, que regulamenta o mandado de injunção. A lei até pequena, acho que vai até o artigo 20, do 1 ao 20, enfim. O que eu quero dizer com isso? Pô, mas Mauro, antes da lei 2016, como é que era feito então? Para você exercer um direito, você usava o quê? A lei de mandado de segurança. Por quê? Porque a lei de mandado de injunção é de 2016. Tá? Isso é só para dar uma esclarecida. Você usava o quê? A lei de mandado de segurança, que é a 12.016 de 2009, salvo engano. Beleza? Então vamos comentar aqui, fazer alguns comentários pertinentes à lei do mandado de injunção. Vamos lá. O artigo 1º da lei de mandado de injunção, a lei 13.300, nos diz o seguinte: esta lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso 71 LXX1 do artigo 5º da Constituição Federal. Então o que acontece? Está aqui, ó. Artigo 2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ele copiou da Constituição. Esse artigo 2º da lei 13.000, né? E 300, que é a lei de mandado de injunção, ele copiou da Constituição, tá? Agora vamos lá, parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Ou seja, órgão legislador competente vai depender do ente político. Se é federal, se é estadual, se é municipal. Tranquilo? Tranquilo. Bom, vamos ao artigo 3º da lei 13.300, né? Que é a lei do mandado de injunção. Vai tratar de quê? Da legitimidade ativa e passiva, ou seja, do autor, né? No caso, pessoa física ou natural ou pessoa jurídica, que quer exercer um direito, enfim. E a legitimidade passiva, ou seja, a autoridade coatora. Esquece aquela história, né, de intimar réu. Aqui não é isso. Aqui é autoridade coatora, tá? Notifique-se, autoridade coatora. Então vamos lá. Artigo 3º, que trata da legitimidade ativa e passiva. São legitimados para o mandado de injunção como impetrante, autor, tá? As pessoas naturais ou físicas ou pessoas jurídicas. Bom, na tua qualificação, se for uma pessoa física ou natural, SPC, vai estar lá. Desculpa, vai estar lá, CPF. SPC é ótimo. E se for pessoa jurídica, vai estar o quê? CNPJ. Tá? Isso a gente tem que lembrar. Vai fazer a peça, qualificação, pessoa física ou natural, né? Tem doutrina que usa pessoa física, natural. Vai usar lá o CPF. RG tal, CPF tal. Se for uma pessoa jurídica, vai estar lá. Tu vai de repente colocar estatuto da empresa e tal, da pessoa jurídica. E vai ter que colocar o CNPJ, a sede, né? Tal, a sua qualificação. Beleza? As pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares do direito, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º ou no artigo 5º, inciso 71 da Constituição da República Federativa do Brasil. E como impetrado o quê? É o agente coautor, tá? Que deveria fazer a lei e foi omissa. Ente público em nível federal, União, estadual, né? Assembleia Legislativa, e municipal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores. Tá? O impetrado, o poder
o órgão ou a autoridade. Quer dizer, aqui no artigo 3º ele diz o seguinte, que a autoridade coatora que deveria criar a lei pode ser o poder, qual poder? Executivo, legislativo, judiciário, tá? O órgão, administração direta ou indireta, também, que abrange os seus órgãos, ou a autoridade, ele vai fechando, do maior dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aí vem o órgão, ou seja, órgão de cada um tem seu órgão, sua organização, sua estrutura funcional. E a autoridade vai fechando, tá? Com atribuição para editar a norma regulamentadora que está sendo omissa. Ou seja, eu quero fazer greve. A Constituição me prevê lá, artigo 37, inciso 7. Eu não consigo tirar. Eu não consigo exercer meu direito de greve porque não tem uma lei específica. Por quê? Porque eu estou dependendo do Congresso Nacional, nível federal. Beleza? Então vamos lá. Artigo 4º. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual. Meu amigo, todo mundo sabe disso. Está lá no artigo 309. O artigo 309 do Código Processo Civil, base lá. Aqui, ó. Vamos lá. 319. Requisitos da petição inicial. 319 é o seguinte. Vai aqui, ó. 322 pedidos, tá? Se for indeferido, 330. Se tiver tutela, 300, enfim. O Código de Processo Civil, cara, isso aí é lugar comum, a gente vai sempre usar ele, não tem como. Aqui, ó. A petição inicial indicará o juízo, cabeçalho lá, os nomes, os prenomes, ou seja, qualificação. Inciso 2, os fatos, tá? Causa de pedir remoto, os fundamentos jurídicos, causa de pedir próximo. Tá aqui, ó, o valor da causa, entendeu? Então tá tudo aqui, 319, vai seguir aqui a lei processual. Tranquilo? Nenhum mistério em relação a isso, tá? Então, o artigo 4º da Lei de Mandado de Injunção, 13.300, fala, artigo 4º, a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica, no caso de direito público, né, que ele integra ou aquela a que está vinculado. Beleza? Isso, né, durante as peças dá para você visualizar fácil. A semelhança do que ocorre no mandado de segurança, é necessária a indicação da pessoa jurídica de direito público a que está vinculada à autoridade coatora, ou seja, o impetrado, tá? Assim como no mandado de segurança, a indicação da pessoa jurídica de direito público. Parágrafo 1º. Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados. Parágrafo 2º. Do artigo 4º. Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original ou em cópia autêntica, será ordenada a pedido do impetrante, do autor, no teu caso, que é exercer o direito, a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntada a cópia à segunda via da petição. Parágrafo 3º. Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, ou seja, da doente, órgão, repartição, que é responsável pela feitura dessa norma regulamentadora que está sendo omissa para você exercer seu direito, a ordem será feita no próprio instrumento de notificação, ordem para ele cumprir. Artigo 5º. Recebida a petição inicial, recebida por quem a petição inicial? Pelo juiz. Eu quero exercer um direito, previsto aqui, direito constitucional, previsto, exemplo, quero exercer, está aqui, eu tenho aqui o artigo 37, inciso 7, que é o exemplo clássico. E eu entro com a petição. O juiz, leu, não está inepto, vou receber essa petição aqui. Recebida a petição inicial pelo magistrado, será ordenada, inciso 1, a notificação do impetrado. Então, vamos esquecer aquela intimação do réu. Esquecer, se botar isso, aí tu vai errar. Errado, não é? A notificação do impetrado, tá? Sobre o conteúdo da petição, ou seja, a notificação, ou seja, ele vai pegar a cópia lá. Fulano quer exercer o direito aqui. E, no caso, eu sou responsável.
em criar essa norma. Então ele vai receber o conteúdo da petição, devendo-lhe ser enviada, segundo a via, apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste informações. O que ele quer dizer nesse artigo 5º, inciso 1? Ele quer dizer o seguinte: aqui ele vai exercer o quê? A ampla defesa de contraditório. Ele vai contestar lá, vai dizer, não, eu não dei esse direito, nós não criamos essa lei para que ele possa exercer o direito, por isso, enfim, o órgão judicial, né, vai dar a sua justificativa lá, vai contestar, tá? Até porque é um mandamento constitucional, ampla defesa contraditória. Então, por isso que o artigo 5º, inciso 1, fala o seguinte: a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição. Ele tem que saber com quem ele está lidando. Estou sendo chamado aqui para... O que houve? Não, porque tem aqui um servidor, tem uma pessoa, física ou jurídica, enfim, que quer exercer um direito e está dependendo da feitura, da produção de uma lei. E vocês são responsáveis. Esse artigo 5º, inciso 1, está dizendo isso. Está dando ciência a esse órgão, como eu falei lá, no artigo 3º. Poder, órgão, autoridade. Ele vai ficar sabendo do que está se tratando aí. Inciso 2, artigo 5º. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: o poder, o órgão, a autoridade tem um setor jurídico. Então, a ciência do ajuizamento, ou seja, esse setor jurídico eu recebi. Eu sou responsável pela Assembleia Legislativa para fazer tal lei, tal decreto, enfim. Recebi. Só que é o seguinte, eu tenho um setor jurídico. Eu recebi o teor e, no caso, esse órgão, a representação judicial, também vai receber a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Ou seja, poder executivo, legislativo, judiciário, o órgão ou a autoridade. Pô, cara, recebi aqui, Mauro Ferreira dos Anjos, recebi aqui e tal. Pô, cara, vou passar aqui pro meu setor jurídico, aqui, ó. É com vocês aqui, ó. Contestem. Ampla defesa contraditória. Me defende aqui, tá? Devendo ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse no feito. Ou seja, a assessoria jurídica, querendo, vai ingressar no feito, tá? Requerimentos a serem formulados esse aqui vai estar lá nos pedidos lá, tá? Que a gente vai ler mais tarde. Artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida, não aceita pelo juiz, quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Olha só. Artigo 5º, ele fala o seguinte: recebida a petição inicial, recebida pelo juiz. Ele leu, não está inepto, tá beleza. Por quê? Porque o artigo 71 da Constituição, artigo 5º, ele é limitante. Tem que ser o quê? Exercício de direito, liberdade constitucional, prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Imagina, eu sou um brasileiro naturalizado, quero tirar meu título e não posso. Tem que estar em relação com o quê? Com a nacionalidade. Foi entrar então com uma injunção, pô. Sou brasileiro naturalizado, como é que ele não quer o meu alistamento eleitoral, capacidade eleitoral ativa? Não posso. Não, você não pode entrar aqui com um pedido de alistamento eleitoral. Aí eu vou fazer o quê? Tem a ver com o quê? Com nacionalidade. Vou entrar com mandado de injunção, tá? Eu quero que a lei seja cumprida, né? Eu não sou brasileiro agora, eu não sou brasileiro. Naturalizado, mas sou brasileiro. Entendeu? Então, vamos lá. Onde é que eu parei? Artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida. Indeferida por quem? Pelo juiz que recebeu. Quando a impetração for manifestamente cabível. Ou seja, o artigo 71 é limitante. É um rol fechado, números clausos. Está ali. Quer dizer, se não tiver ali, pô, cara, isso aqui não é mandado de injunção. Beleza? Vai dar indeferida. Parágrafo único. Da decisão de relator, falou relator, a gente já sabe que é o quê? Tribunal. Ou seja, geralmente o relator é o presidente do tribunal, que algumas coisas ele tem autonomia para decidir sozinho. O que ele não decide sozinho, ele leva para o pleno, para toda a turma. Ou então, da decisão do relator, que geralmente é o presidente do tribunal, eu entro com um agravo interno, né? Ou regimental, enfim, outro nome, e ele é obrigado a levar para pleno. Ou seja, a decisão monocrática do relator já não vale, ele vai ter que levar para pleno. Por isso que tem um agravo interno ou agravo regimental. Parágrafo único da decisão do relator, que indeferir a petição inicial,
quando se fala em relator aqui, já está em nível de recurso, tá? Tribunal. Caberá agravo interno, tá? Em 5 dias para o órgão colegiado, porque aí o relator que deu indeferimento, não, vou indeferir isso aqui. Ah, não. Eu entro com um agravo interno, um agravo regimental, e ele é obrigado a levar para a turma. Todo mundo tem que saber do que se trata, tá? Para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração do meu mandado de injunção. Artigo 7º, fim do prazo para a apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias após o que, com ou sem parecer, os autos serão concluídos para a decisão, tá? O detalhe é o seguinte, que eu quero dizer o seguinte: o Ministério Público, por característica, né, ele defende direitos difusos e coletivos, de crianças, adolescentes, idosos, né, índios, enfim. Ele tem uma função de fiscal da lei, que é praxe. Ou ele atua como parte, né, ou ele atua como fiscal da lei. Nesse caso aqui do mandado de injunção, é algo mais abrangente. Ele é fiscal do direito. Pô, como assim, mano? Explico. Por quê? Porque ele vai tratar de quê? Assuntos, né? Proteção, tutela jurisdicional, proteção do direito, especialmente relevante à defesa da ordem jurídica. É diferente quando você entra com uma pensão alimentícia, né? Tem a lei de pensão alimentícia e você chama o Ministério Público, o representante, que é o caso promotor, ou parte, dependendo da doutrina que você utilizar, que é a mesma coisa, parte, Ministério Público e promotor de justiça, a mesma coisa. Eles são representantes de quem? Do órgão maior, que é o Ministério Público. Então, o que acontece? No caso de pensão alimentícia, ele está ali como fiscal da lei, que seja cumprida aquela lei ali, a lei da pensão alimentícia, tal, beleza, fiscal da lei. Tá? E tem alguns casos que ele atua como parte, legitimidade ativa, ou como fiscal da lei. Aqui, ele está atuando como fiscal do direito. Tá? Por quê? Porque envolve o quê? Regime democrático, envolve o quê? A defesa da ordem jurídica e interesses sociais individuais e indisponíveis. Por quê? Porque está lá no artigo 5º, inciso 71. Nacionalidade, soberania, cidadania. É algo mais abrangente do que ele ser fiscal daquela lei ali pontual, daquele caso ali. A lei do idoso, estatuto da criança e adolescente. Não, aqui ele é um fiscal do direito. Eu não sei se ficou claro aí, fiscal da lei, fiscal do direito. Claro que fiscal da lei está dentro, né, está contido no fiscal do direito, tá? A lei está aqui dentro, beleza? Mas eu quero que você tenha essa ideia, por quê? Porque de repente uma questão objetiva, segunda fase, você consegue demonstrar o teu conhecimento sabendo que aqui a fiscalização dele é bem abrangente. Não aquele lance, lei tal, chamar ele para ver se está tudo certinho. Não, aqui é bem maior. O que está em jogo aqui é algo maior. Tá ok? Onde é que eu parei? Artigo, estou com tempo? Estou. Artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, ou seja, o que é mora? Atraso em criar uma lei para que eu possa exercer um direito, ou seja, eu sou o impetrante, eu sou o autor, eu quero exercer um direito, eu tenho direito, mas não tenho uma lei. Reconhecido estado de mora legislativa, âmbito federal, União, estadual ou municipal, será deferida a injunção, ou seja, vai ser deferido o mandado de injunção para, inciso 1, determinar prazo razoável para que o impetrado no caso do âmbito da União, Congresso Nacional, estadual, Assembleia Legislativa, municipal, Câmara dos Vereadores, para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Ela está omissa, não tem. Eu tenho direito, mas não tenho a lei. Então, aqui, o artigo 8º, inciso 1, ele diz, vai determinar o prazo, o juiz vai dar deferido e vai determinar o prazo. Inciso 2, artigo 8º, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora, né, no caso, a demora legislativa no prazo determinado. Tá? Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, né, do artigo 8º, determinar prazo razoável para o impetrado promover a edição da norma regulamentadora.
quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma, tá? Será dispensada a determinação desse prazo aqui, ó. Determinar prazo razoável. Se já tiver um mandado de injunção em curso, tá? Se refere ao inciso 1, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior. Ou seja, já tem um mandado de injunção em curso. Outra pessoa quis entrar também, quis exercer o direito. Não, mas tu tem o direito, mas não tem a lei. Aí quando foi ver, tem outra lá, já tem um lá. Quer dizer, então a mora dele, o atraso do ente, que teria por função criar essa lei, já tem mandado de injunção atrás de mim aí. Não sou o primeiro. Entendeu? Então, nesse caso, já não tem mais prazo. Prazo razoável, não vai ter mais prazo, porque já tem mandado de injunção sobre o mesmo assunto, mesma temática anteriormente, tá? Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora, ou seja, norma regulamentadora que será criada, né? A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes interpartes, não é erga omnes. O mandado de injunção, ele só vai girar em torno daqueles que pediram, mas é lógico. Se eu trabalho num órgão, eu trabalho naquele órgão ali, quero exercer um direito que é previsto, e aquele órgão me dá, como é que vai atingir outras pessoas? Não é para todos, é só interpartes, né? Só aqueles envolvidos, eu, ou então o sindicato que entrou, né, que está pleiteando aquele direito para aquela coletividade deles ali, no caso do sindicato, tá? Partido político, a gente vai ver aqui. Artigo 9º, parágrafo 1º, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou, dependendo, erga omnes, a decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício de direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da imputação. Aí que tá. Ele vai dizer o seguinte: se for algo de sindicato, ou partido político, a gente vai ver aqui, sindicato, aí ok, ultra partes, você vai ficar naquele grupo ali, tá? Agora, nacionalidade, soberania, tá? Aí não, aí já é para todo mundo, beleza? Isso aí o caso ele vai nos dar, beleza? Eu queria ver aqui, que eu já tinha até apontado sobre isso, beleza? Vai depender do caso concreto, né? Se for algo nacionalidade, então é todo mundo. Se for algo do partido político, tem uma mandado de injunção, ou se for de um sindicato, tá? Eu tinha separado alguma coisa nesse sentido aqui, mas agora não estou achando. Adianta, beleza. Estou com tempo? Estou. Vamos lá. Transitado, artigo 9º, parágrafo 2º. Transitada em julgado, a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos, parecidos, por decisão monocrática do relator. Relator, grau de recurso, tribunal, tá? Parágrafo 3º. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova pré-estabelecida, não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. De repente você está dizendo o seguinte: o indeferimento do pedido por insuficiência de prova, ou seja, aquela prova ali não foi clara, não foi objetiva, não esclarece. Então ele diz o seguinte, no parágrafo 3º: a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Por quê? Como eu já falei, direito líquido de certo, o mandado de segurança direito líquido de certo. Mas não é só mandado de segurança, não. A habeas data também mandado de injunção também é. Por quê? Porque você tem que ter uma prova pré-estabelecida. Eu vim aqui exercer um direito. Não, você não pode. Porque não tem lei ainda que regulamenta. Me dá por escrito aqui que eu não vou poder exercer meu direito. Tá aqui, ó. Não tem uma legislação. Beleza. Prova pré-estabelecida. Artigo 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Parágrafo único do artigo 10. A ação de revisão observará, no que couber, o procedimento estabelecido nesta lei. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o artigo 11, 12, 13, 14, tá? E 15. Beleza? Fechamos por aqui. Até a segunda parte. Não sai daí que eu também estou aqui.